Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos começar a falar dos contribuintes individuais. Então tá aqui, tá aqui o professor Tanaka, ele foi contratado para dar uma palestra. Foi lá dar uma palestra séria, não sei porque todo mundo aqui, uma boa parte aqui está dando risada de mim, não sei qual que é a graça, mas enfim, eu fui contratado para dar uma palestra séria e recebi para dar essa palestra séria. E aí, gente, eu sou empregado deles? Não, foi uma coisa eventual, fui lá, nunca tinha ido lá, foi uma vez na vida, falar sobre alguma coisa importante para o pessoal. Beleza, e aí recebi meu dinheiro. Então você lembra, nesse caso, sou contribuinte individual, não sou empregado, não sou empregado doméstico, não sou trabalhador avulso, muito menos segurado especial. Como é então que eu recebo esse dinheiro? Será que é descontado? Como que eles me pagam? Quanto que vai para a Previdência? Então você vai saber sobre tudo isso agora. Importante saber que a regra é 20%. Algumas vezes recolhe 11%, algumas vezes recolhe 5%. Tanaka, é que nem o facultativo? É mais ou menos isso. Só que as regras são diferentes do facultativo. Tá? O percentual é o mesmo, 20%, que é a regra geral, algumas vezes 11%, algumas vezes 5%. Bom, e aí, lembrando não, vamos falar aqui do salário de contribuição, a gente vai ter uma aula lá para frente de salário de contribuição, mas eu queria apenas adiantar para você ter uma ideia do que seria o salário de contribuição do contribuinte individual. Então vamos dar uma lida aqui, É a remuneração para o contribuinte individual, o salário de contribuição é a remuneração é o que ele ganhou, auferido em uma ou mais empresa, porque ele pode trabalhar em mais de uma empresa, Hoje eu dei palestra em um lugar, amanhã dou em outro, sem problema. Ou pelo exercício da sua atividade por conta própria durante o mês, no caso do dentista, por exemplo. Observado limites mínimo e máximo. E, gente, eu falei para vocês na aula passada, na aula retrasada de segurado facultativo, que a regra de limite mínimo e máximo do contribuinte individual é a mesma que o facultativo. A mesma regra. Qual que é o valor mínimo do contribuinte individual? É o salário mínimo. Vou ter que falar aqui o valor, porque a gente vai trabalhar com um exemplo. Mas se você está depois de 2020, 2021, 2022 assistindo essa aula, você sabe que esse valor do salário mínimo mudou, mas a explicação é a mesma. E o teto do INSS é o valor máximo, que hoje é R$ 6.101,06. E dá uma olhadinha se você está assistindo a aula em 2021 para frente, que esse valor mudou. Legal. Então ele pode escolher entre o mínimo e o máximo? Não vai escolher, ele vai recolher o valor da sua remuneração, o valor que ele recebeu. Beleza? Então esse é o valor certinho, o valor que ele de fato recebeu, sendo que se ele recolher valores inferiores ao mínimo, não vai ser contado como tempo de contribuição. Em regra, depois a gente vai ver algumas exceções ali, tá? E se ele recolher superior ao teto, aquele valor que ele recolheu a mais também não vai aumentar o valor da aposentadoria dele, que o máximo é o teto. Ele pode até recolher, mas recolheu à toa. Ele pode vir a pedir restituição do valor que recolheu a mais lá na frente. Beleza? Legal. E aí, se o contribuinte não atingir o valor mínimo recebido nos serviços prestados, ele deverá recolher por conta própria. Ele deverá, por conta própria, complementar os recolhimentos com alíquota de 20% sobre a diferença que faltar. Então vamos supor que ele no mês inteiro deu um duro danado prestando o serviço para pessoa física, por exemplo, um eletricista, por exemplo, sabe, eletricista, contribuinte individual, prestando serviço por conta própria, tipo Pereirão, não sei se você assistiu aquela novela super boa, fina estampa, tem um Pereirão, faz tudo, legal. Essa pessoa ganhou R$1.000, prestando serviço pessoa física. Ela vai recolher sobre R$1.000?
Acabei de falar que não. Pode até recolher, só que em regra não vai contar como tempo de contribuição aqueles R$1.000, naquele mês ali que ela recolheu com valor baixo, né? Em regra, depois tem uma exceçãozinha, depois a gente vai ver. O que ele vai ter que fazer? Então, ele vai ter que recolher a diferença que falta ali, né? Vai ter que recolher no mínimo sobre o salário mínimo, né? Então tá aqui, ó. Ele recebeu R$1.000 durante o mês inteiro. Só que o valor mínimo é 1.045. Ele vai ter que colocar ali R$45 no bolso ali, né? Então vai dar 1.045, que é a base de cálculo. A base de cálculo, ele vai ter que aumentar a base de cálculo para o valor exato do salário mínimo, para que seja contado como tempo de contribuição, e aí ele calcula 20%, tá? 20% de 1.045 dá, né, R$209. Tanaka, você é bom no cálculo, brincadeira, não sou bom não, é que eu já sabia que era R$209, tá aqui no quadro, tá? Beleza? R$209 nesse nosso exemplo hipotético, tranquilo? Legal. E agora, vamos para frente, que eu vou falar para vocês que didaticamente a gente vai separar esse contribuinte, o estudo do recolhimento, né, do contribuinte individual, em 4 famílias aqui. Porque o contribuinte individual, ele pode prestar serviço para uma empresa, não pode? Pode. Né? Imagina o Pereirão lá, um eletricista, né? Um eletricista prestando serviço para uma empresa, né? O eletricista foi lá no restaurante, né? E prestou serviço, fez o serviço de eletricidade ali num restaurante que é uma empresa, beleza, vai ter um tratamento. Imagina esse mesmo contribuinte individual, né? Ele pode prestar serviço para esse povo aqui, né, que é um produtor rural, pessoa física, depois tudo a gente vai ver, produtor rural, pessoa física, missão diplomática, repartição consular, ou prestou serviço para outro contribuinte individual aqui para da empresa, tá? Ele pode também prestar serviço para uma cooperativa de trabalho, ele pode ser cooperado de cooperativa de trabalho, e também ele pode prestar serviço para uma outra pessoa física. Vamos ver agora, né, esse item A aqui, quando ele vai lá e presta serviço para uma empresa, prestou serviço lá para um restaurante, né? Então, nesse caso de empresa, nós temos 2 situações. Ou ele é sócio da empresa, você viu que o sócio da empresa, o sócio administrador, por exemplo, ele está lá trabalhando também, ele está prestando serviço para a sua própria empresa, para a sua pessoa jurídica ali, ele é contribuinte individual. Nós vimos isso na aula de contribuinte individual, se você não lembra, volta naquela aula, né? Então ele vai ter que pagar a contribuição previdenciária sobre o que a gente chama de prolabore, né? Sobre o valor do trabalho dele naquele mês. Ou é o caso, como citei para vocês, né, de um eletricista que prestou serviço naquela empresa ali, foi fazer um serviço de eletricidade, tá? E aí, gente, nós temos esse decreto aqui, o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, né? Esse artigo 216, parágrafo 26, que ele fala da alíquota. A alíquota vai depender para quem presta o serviço. Nesse caso, a alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga devido ao creditado ao contribuinte individual ao seu serviço, esse valor limite máximo do salário e contribuição é de 11% quando ele prestou serviço, então, para empresas em geral. Um restaurante, né? Uma escola, qualquer empresa em geral. E 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais patronais. E aí, gente, tá lá, vamos fazer o exemplo que eu vou explicar para vocês isso aqui, quando é 11, quando é 20. O exemplo aqui do Pereira, do eletricista, né, faz tudo, o cara faz tudo, e ele prestou um serviço de eletricidade lá no restaurante. Então tá lá, imagina o eletricista autônomo, prestou serviço de reparo elétrico sem relação de emprego, ele não é empregado daquele restaurante, foi lá eventualmente,
né? O dono do restaurante falou, vem cá, Pereirão, coloca o shoes aí pra mim aí, né? Troca a luminária, dá um tapinha legal aí. Beleza, ele foi lá, né? A pessoa foi lá e o pagamento desse eletricista foi de R$1.000 pela mão de obra, o serviço prestado. Tanaka, você acabou de falar que não pode ser menos salário mínimo, gente. Os valores daquele mês inteiro não podem ser menor que o salário mínimo, mas é lógico. O eletricista presta serviço aqui, acolá, né? Cada lugar que ele presta é um valorzinho que ele recebe, não vai receber sempre o valor do salário mínimo superior. Ele pode receber um valor menor, mas na somatória daquele mês, dos trabalhos que ele fez, tem que dar um valor superior ao mínimo, senão ele tem que tirar do bolso dele ali e contribuir sobre o valor que resta, entendeu? Então ele pode, foi na sua casa, prestou um serviço, cobrou R$100, foi na outra casa, cobrou 100, foi no restaurante, o restaurante pagou R$1.000 sem problema nenhum, tá? Então nosso trabalho aqui é tabelado, é R$1.000, beleza? Tranquilo. E aí, o que acontece, né? Quanto que a empresa tem que recolher? Como que é, né, essa história do recolhimento da parte patronal da empresa, tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Tá lá o eletricista que cobrou R$1.000. A parte da contribuição da empresa a gente não vai estudar agora. A gente vai estudar lá para frente um pouquinho, algumas aulas aqui para frente. Mas só para você saber, é de 20%, tá? 20% sobre R$1.000 vai dar quanto? Vai dar R$200. Legal. 200 então, tranquilo, né? E aí, se ele prestou serviço para a empresa em geral, ele prestou serviço para um restaurante ali, certo? Quanto que vai ser o percentual? Vai ser de 11% da contribuição do trabalhador. Então vão descontar desse eletricista R$110. Quanto que a empresa gastou com ele? Gastou R$1.200. Não é 1.200 mais 110, não. Gastou R$1.200. 110 está dentro desse R$1.000. Na verdade, com quanto de dinheiro que o eletricista vai para casa no bolso? Vai com R$1.000 menos 110. Quanto que é R$1.000 menos 110? R$890. Né? Esse é o valor que ele vai para casa no bolso, R$890, porque R$110 vai ser recolhido para o INSS, que é a contribuição do trabalhador, e R$200 é a cota da empresa, a participação, que a gente chama de cota patronal também. É a contribuição da empresa que a gente chama de cota patronal. Beleza, tranquilo? Agora, e se fosse uma Santa Casa de Misericórdia, que é uma entidade beneficente de contribuição patronal, é uma entidade beneficente de assistência social, que não paga contribuição patronal. A Santa Casa não paga nada disso, né? Esse aqui é o exemplo de um restaurante, uma empresa em geral, uma escola, né? Qualquer lugar aí, uma padaria. Agora, e se fosse, por exemplo, uma Santa Casa, que é uma entidade, uma Santa Casa, entidade beneficente de assistência social, um hospital que atende as pessoas carentes, atende pelo SUS. Entidade beneficente de assistência social não paga contribuição patronal, né? Porque eles são isentos, beleza? Só que, pelo fato de não pagar, a cota trabalhador vai ser um pouquinho maior. Olha só que sacanagem. O trabalhador prestou o mesmo serviço no restaurante, foi descontado em R$110. O mesmo serviço ele prestou na Santa Casa de Misericórdia, cobrou R$1.000, o desconto não vai ser de 11%, não. Vai ser de quanto? O desconto do trabalhador vai ser de 20%. 20%, R$200. Quanto que ele vai voltar para casa, no bolso? Santa Casa vai dar quanto? A Santa Casa gastou com ele quanto? R$1.000. Não é 1.200 não, porque não tem essa parte aqui. Com quanto que ele vai para casa no bolso? Ele vai para casa no bolso com R$1.000 menos
200 que foi descontado dele. Que nem você que é empregado, você não é empregado? Tenho certeza que muitos de vocês são ou já foram, conhece alguém que é empregado, pede para mostrar o lerite. Sempre vem um desconto ali do lerite, no recibo de pagamento, o valor do INSS. Nesse caso também, ele vai para casa com 1.000 menos 200, vai para casa com R$800 no bolso. O mesmo eletricista que prestou serviço. No dia seguinte, prestou serviço lá na Santa Casa, fez o mesmo trabalho. Ou seja, quando ele presta serviço para a Santa Casa, ele fica triste, né? Porque ele sabe que vai ser descontada maior, né? É isso mesmo. E quando ele presta serviço em locais que não são entidade beneficente da assistência social, beleza, é descontado um valor menor, que é 11%, não 20%. Eu tenho aí um macete para te ajudar a se dar bem na hora da prova. É o seguinte, quando você for fazer uma prova, você vai fazer o seguinte, e cair alguma coisa nesse sentido, de contribuição do trabalhador, contribuinte individual, eu estou falando só de contribuinte individual agora, você vai fazer a seguinte pergunta: tem patronal? Se eu responder sim, teve patronal de 20%, legal, então o valor vai ser menor. A alíquota percentual, a gente chama de alíquota, esse percentual vai ser de 11%. Se a resposta for sim para a pergunta, vai ser 11% o desconto da contribuição, o valor da contribuição do trabalhador. Se a resposta foi não teve cota patronal, porque a entidade beneficente da assistência social, então não teve cota patronal nenhuma, qual vai ser o percentual? O percentual vai ser de 20%. Tranquilo? Aí fica fácil você marcar qualquer questão na prova que cai. Isso aí você vai gabaritar. Tranquilo? Legal. Vamos aqui para frente. Então, nesse caso, nesse exemplo nosso, que ele prestou serviço para uma empresa que teve patronal, né? Tá vendo que a empresa teve... Ele fala que a empresa pagou a parte patronal, né? E aí, gente, quanto que é o desconto dele nesse caso, nesse exemplo? Nesse exemplo vai ser de 11%, né? Vai ser aqui de 11%. E se fosse entidade beneficente e assim social, que não teve patronal, sem patronal, não teve patronal, e aí, não teve patronal, quanto vai ser percentual? Aí o percentual vai ser de 20%. Percentual descontado do contribuinte individual. Aí ele fica mais triste. Tranquilo? Vamos fazer uma questão de concurso público. Dá um pause aí, tenta fazer sozinho em casa. Vamos corrigir. 3, 2, 1, 0. Olha lá. No mês de fevereiro de 2003, Laura, autônomo, exercita por conta própria atividade econômica. Beleza, está falando que ele é contribuinte individual, autônomo, tudo mais. Realizou diversos reparos nas instalações elétricas de Santa Casa de Misericórdia. Olha que beleza! Entidade beneficente da assistência social, isenta de contribuições sociais. Então Santa Casa, ela não paga patronal, mas ela é obrigada a descontar do contribuinte individual. Lembra do exemplo que eu dei? Ela não, pelo fato de não pagar a patronal, ela não fica isenta de descontar do contribuinte individual. Quem é isento é a Santa Casa, não o trabalhador. Vamos continuando aqui, né? Prestou serviço nessa competência apenas a Santa Casa, recebendo R$1.000 pelo trabalho. Nessa situação, a entidade beneficente estará obrigada a descontar do total pago a Lauro o equivalente a 11% de sua remuneração, bem como efetuar o repasse do valor da Previdência Social. Gente, a única coisa errada é isso aqui, né? Nós vimos que a entidade beneficente é 20%, certo? Então, por isso está errada a afirmativa. Se eu apenas colocasse aí o número 20 aqui, onde está 11, colocar 20, estaria certo, né? Tanaka, mas está valor inferior ao mínimo, não tem problema. Não importa, a Santa Casa tem que recolher sobre o valor que foi prestado o serviço. Os 45 que está faltando para chegar no valor mínimo,
aí é o próprio contribuinte individual que tem que ir lá e fazer esse pagamento aí dessa diferença. Beleza? Legal! E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal e quando você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho. Toda vez que a gente colocar uma aula para vocês, vocês vão ser os primeiros a serem avisados aí sobre a nossa aula, tá bom? Continue firme e forte na caminhada, continue estudando, vendo a nossa aula, fazendo revisões periódicas. É importante você fazer revisões periódicas e também fazer questões de concurso público, isso é importante, beleza? Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.